humilhado. O Corinthians foi humilhado pelo Flamengo no Maracanã. E, cara, é incrível como esse time se borra contra o Flamengo no Maracanã, velho. É incrível. Você pode falar que, pô, tá sem técnico, o time foi mal escalado, alguns jogadores muito abaixo, enfim, todo aquele papo que realmente cai na conta, mas sempre quando enfrenta o Flamengo no Maracanã, principalmente no Maracanã, se borra, velho. É incrível. Ano passado tomou o mesmo amasso, mas o placar não foi tão elevado. Foi 2-0 ano passado. E esse ano, mais uma vez, é amassado. O Corinthians não viu a cor da bola. A não ser ali no meio do primeiro tempo, enfim. Mas o Corinthians contra o Flamengo tá sendo isso aí. E já faz anos já que é isso aí. O Corinthians não sabe jogar contra o Flamengo e não sabe jogar muito menos no Maracanã. É impressionante, cara. É impressionante. E eu quero falar também da partida lamentável, vergonhosa do senhor André Ramalho. Lamentável, André Ramalho. Lamentável, Gustavo Henrique. Lamentável, Mateuzinho. Lamentável, Andileri. Lamentável, Hugo. Todos da zaga foram péssimos hoje. Defesa péssima. Ranielli, péssimo também, péssimo. Os únicos que tentaram jogar foram o Breno Bidon e o Memphis, que teve que sair lesionado. Impressionante. Impressionante. Eu vou falar mais sobre esse jogo, sobre esse amasso, sobre essa humilhação do Flamengo contra o Corinthians agora nesse pós-jogo. Vem comigo. Bom, antes de falar de como foi essa tragédia, essa freguesia nojenta que o Corinthians está tendo com o Flamengo, pedir para vocês o like, tá? Para fortalecer aqui o canal, pedir vocês se inscreverem aqui no canal Visão Negra para pelo menos fortalecer e crescer a comunidade aqui, tá? Não importa se você é corintiano, se você é rival, tá vendo aqui tirar sarro da minha cara, tá? Se inscreve aí, dá uma moral pra gente, tá? Que vai ter muito vídeo da hora andando. Mas vamos falar do que importa. Da merda, da vergonha que o Corinthians passou hoje contra o Flamengo. Essa freguesia nojenta, cara. Eu não sei se eu falei no começo desse vídeo, eu falei em algum outro vídeo atrás, que o Corinthians, cara, toda vez que ele pega o Flamengo no Maracanã, ele se borra, velho. Ele não consegue jogar. É impressionante. Acho que a última vez que o Corinthians jogou bola contra o Flamengo no Maracanã foi numa vitória do Brasileirão lá em 2022, cara. Já fazem 3 anos já. Já fazem 3 anos que o Corinthians não sabe o que é jogar bola dentro do Maracanã contra o Flamengo. O Corinthians, mais uma vez, não competiu contra o Flamengo. É muito simples isso, tá? É muito simples. Mais uma vez que o Corinthians não consegue competir contra o Flamengo. E falar pra vocês, tá? Cara, a partida. Eu já cansei de falar da zaga aqui. Eu já cansei de falar dos zagueiros do Corinthians, cara. É impressionante. A partida que fez hoje o senhor Mateuzinho, o senhor André Ramalho, o senhor Gustavo Henrique, é de. Cara, é de deixar o torcedor com os olhos, cara, pra cair, velho. É de. É pegar. Cara, é a mesma coisa que você. Cara, velho, pegar um cachorro que já tá morto no chão e chutar ele, velho. É a mesma coisa, entendeu? É isso, é essa sensação. É essa sensação, entendeu? Porque, cara, mais uma vez, o problema ele tá escancarado. Eu venho falando isso aqui já faz uns 300 vídeos de que essa zaga não presta. E o diretor, o Augusto Melo, o presidente, tá achando que tá tudo bem. Que não precisa contratar. Beleza, o Corinthians não... Cara, você não precisa fazer uma loucura pra contratar. Mas contrata, velho. Contrata alguém, mano, sem fazer uma loucura, cara. Não é possível que não tenha um zagueiro, um santo de um zagueiro livre no mercado disposto a vir jogar no Corinthians, velho. Não é possível, cara. Tá ligado? Agora falando um pouco mais do jogo. O Corinthians entrou com um 4-3-3. Orlando Ribeiro, cara, por favor. Quem culpar o Orlando Ribeiro aqui também? Pelo amor de Deus, né, velho? O cara, porra, veio da base, sub-20. Tem nem muito que cobrar do cara, velho. Ele ainda conseguiu umas 2 vitórias contra o Sport contra o Racing do Uruguai. O cara não tinha obrigação nenhuma. É. E hoje o Corinthians entrou com um 4-3-3 com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Andileri, Ranielli, Bidon, Carrijo, Romero, Memphis e Yuri Alberto. Qual que é o problema dessa escalação? Bom, simples. Cara, você vê o Memphis Depay e o Romero pregados na ponta, é absurdo, velho. É absurdo. Porque, além de você perder a chance de colocar mais um cara no meio campo pra poder preencher ele, você sabendo que o meio campo do Flamengo é forte pra cacete, e você deixa de escalar o meio campista pra botar o Romero na ponta, você já fode o esquema. Ainda mais que é o Romero. É um cara que em jogo grande ele é inútil. O Romero em jogo grande ele é inútil, rapaziada. Pô, beleza, o Romero, a gente respeita ele. Ele deu a vitória pra gente agora na quinta-feira contra o Racing. Pô, show de bola. Mas alguém mesmo, algum corintiano confia no Romero pra jogo grande? Numa final, você escalaria o Romero no time? Você escalaria o Romero?
Seja sincero, todo jogo em que sobe o nível, em que o nível é mais alto, em que o sarrafo é mais alto, o Romero não joga nada. Literalmente nada. É incrível. Ah, e rei da arena, aquela história toda, às vezes a bola sobra pra ele, é verdade. Mas, cara, você vê, ele nesses jogos, ele é muito nulo, velho. Ele é muito nulo. O Corinthians não pode ter essa coisa. O técnico, agora o Dorival, ele não pode sequer pensar em colocar o Romero em jogo grande. Ele tem que vir do banco. É pra isso que ele serve em jogo grande, pra vir do banco. Agora, contra um Sport, um São Bernardo do Mirassol, beleza. É jogo que ele consegue agregar, fazer alguma coisa diferente. Porque é um jogo que não exige muito dos jogadores. Porque o nível é mais baixo. E o Romero é desse nível, querendo ou não. Entende? Agora, eu preciso. Falando agora um pouco como é que foram os gols, né? Cara, tô tão puto que eu tô até gaguejando, velho. O primeiro gol, o primeiro gol é um erro crasso. É um erro crasso do senhor Mateuzinho. Foi mal que eu tava vendo aqui as escalações, rapaziada. Pra conferir, passar as informações certinhas, tá? É um erro crasso do Mateuzinho, cara. O Mateuzinho jogou anos com Cebolinha no Flamengo. Anos. Ele sabe muito bem como é que é essa jogada do cara puxar pra dentro e chutar. E o Mateuzinho não conseguiu acompanhar isso, velho. Não conseguiu acompanhar isso. Além, claro, da falha absurda do senhor Ranielli de não conseguir cobrir mais uma vez a entrada da área, a cabeça da área. Incrível, incrível. Aí, beleza. 1-0 Flamengo aos 4 minutos de jogo, com o Corinthians não vendo a bola. Aí, o Corinthians tentou ali equilibrar o jogo, tava conseguindo sair alguns momentos com o Bidon, que os únicos que se salvaram foram o Bidon e o Memphis hoje, eles foram os únicos, tentou se salvar ali, mas depois, taca, Arrascaeta, tabela com o Pedro, o Gustavo Henrique, gente, vejam o Gustavo Henrique no gol que o Corinthians levou do Arrascaeta, eu vou até mostrar pra vocês, tá, mano, nossa senhora, rapaziada, mano, vocês têm que ver o Gustavo Henrique no lance do gol, velho. É impressionante, cara. Eu tô, mano, é abismal, velho. Eu tô abismado porque, cara, você sabe qual o problema. Você enxerga o problema e os caras não conseguem fazer nada. Eles não conseguem fazer nada. O Gustavo Henrique, ele foi dar o bote, ele parecia um zagueiro de série C indo dar o bote, ou acompanhando o Pedro, perdendo ele de vista e recebendo o pivô e deixando a Rasqueta livre pra chutar no gol. E mais uma vez o senhor André Ramalho, esquisito, bizarro. Esquisito e bizarro. É incrível, cara. O terceiro gol que o Hugo falha, cara, se vocês forem ver lá na origem da jogada, mano, o André Ramalho é um zagueiro, cara, soft, mano. Eu já cansei de falar isso aqui, velho. É um zagueiro que não tem nível pro Corinthians. Rapaziada, o André Ramalho, no lance que o Pedro faria um gol antológico, que o Pedro driblou cada um e ia fazer um gol monumental, cara, o André Ramalho parecia uma criança no lance, velho. Ele parecia uma criança. Um zagueiro do Esporte Clube Corinthians Paulista tem medo de dar bote, porra! Vocês têm ideia disso, mano? Nem um zagueiro bagre, como, sei lá, era o Manuel, o Henrique, o Marlon, que tá hoje no Ceará, que era do Cuiabá, nem esses caras, cara, eram tão terríveis tentando dar um bote, velho. E o André Ramalho porque nem tentar, ele nem tenta dar o bote, ele é fraquíssimo, ele evita o jogo de corpo, ele tem medo de trombar no cara, porra. Que lixo de zagueiro, velho. Incrível, mano. Nossa senhora, velho. É um dos caras que mais me irritam hoje, o André Ramalho. É um dos que mais me irritam, mano. Incrível, cara. E no segundo tempo, porra. Precisa falar de segundo tempo aqui, mano? O Corinthians não vê mais. O Corinthians acho que só chutou uma ou duas vezes no gol, cara. Uma ou duas vezes. E no quarto gol, que o senhor Coronado, que recebe 2 milhões por mês, que não consegue fazer nada numa partida dessa, pô, não tem nem muito o que cobrar do Coronado, mas que ganha 2 milhões por mês e não consegue fazer nada no jogo, foi lá, fez o pênalti no Arrascaeta e o Pedro foi lá e fez mais um. É incrível, cara. É incrível como esse time tem uma freguesia nojenta pro Flamengo. Uma freguesia nojenta, velho. Nojenta. E de novo, repito, eu cansei de falar de zagueiro. Eu cansei. O que eu quero agora é cobrar a diretoria. Senhor Augusto Melo. Senhor Augusto Melo, você que acabou de ver essa humilhação que o Corinthians sofreu contra o Flamengo. Que você acabou de ver essa pataquada que o seu time fez contra o Flamengo. Você vai ou não contratar pra zaga, velho? Você vai ou não contratar? Porque eu já postei um vídeo falando sobre isso. Eu já cansei de gravar tópicos sobre isso. Eu já cansei de gravar, tá? Sobre esse. Eu já cansei, cara, de gravar sobre o Corinthians não ter uma zaga, de você saber que o problema é esse. A diretoria sabe que o problema é a zaga, rapaziada. Eles sabem disso. Eles acompanham. Eles não são burros, eles não são cegos. Mas eles sabem do problema e continuam deixando lá o problema. Eles continuam deixando.
Pô, beleza, você não pode fazer uma loucura financeira pra contratar, mas você precisa cometer uma loucura financeira pra contratar alguém decente, que seja melhor do que Gustavo Henrique, André Ramalho, Kaká e Félix Torres? Você precisa fazer uma loucura pra isso? Me fala, você precisa? Porra, mano! O time todo jogo sofre gol. O time todo jogo sofre com esses caras. Eles se comprometem todo jogo. Eles sabem qual é o problema. Eles não estão fazendo nada pra tentar arrumar. O Dorival não vai dar jeito sozinho, rapaziada. O Dorival não vai dar jeito sem peças. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Até quando isso vai continuar, cara? Incrível. Incrível. Agora o Dorival vai vir, vai fazer os treinos dele, vai tentar ajustar o time, ele vai fazer o que é possível, tentar ajustar a zaga. É aquilo, eu confio muito no Dorival. Eu tenho uma expectativa absurda pelo Dorival. Mas ele não vai arrumar sozinho nada, rapaziada. Ele precisa de peças. O elenco é insuficiente. O elenco é insuficiente. Entendeu? O banco é fraco. O banco do Corinthians é fraco. Não é só zaga, não. O banco também é fraquíssimo. Tanto no meio quanto pro ataque. Então, assim, é, é difícil, cara. É difícil porque é como o Gustavo falou, o Corinthians tá numa freguesia nojenta pro Flamengo. Numa freguesia nojenta. E é o que eu falo, a bola não entra por acaso. O Flamengo é um clube estruturado. O Flamengo é um clube que é bem gerido. O Flamengo não tem caos político, crise política, com diretores lá dentro que colocam os seus interesses acima do clube. Eles não fazem isso. E mais uma vez, mais um ano levando um vareio do Flamengo. Parece que todo ano o Corinthians vai pegar os caras e leva um vareio em algum jogo do ano. É impressionante. É impressionante. E o torcedor se sente impotente, porque ele não pode fazer nada. Ele só vê e é humilhado. Incrível, diretoria. Vocês vão dar um jeito nisso ou não? Não é o Dorival que vai mudar isso. Não é o Dorival. São vocês. Vocês precisam dar peças pro cara também. Porra, mano. Os jogadores também, eles não podem deixar de ser cobrados, não, cara. Postura ridícula. Marcação frouxa pra caralho. Entende? Até quando isso, cara? Que freguesia nojenta, mano. Enfim, mano. Rapaziada, é isso. Flamengo 4, Corinthians 0. Falar o que pra vocês? É isso, agora o Corinthians. Não sei se vai jogar agora na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, né? Estreia do Dorival. E é aquilo. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Deixa o like de vocês. Se inscreva no canal pra fortalecer o Visão Alvinegra, tá? E tamo junto. Vai, Corinthians. Contrata, Augusto Melo.